Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 80º dia do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Segundo Samuel 18, a morte de Absalão. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sobre o comando de Joabe, outra sobre o comando de Absai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: Eu também irei com vocês. Mas eles disseram: O Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: O que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Absai e a Itai, dizendo: Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim, o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali, o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: O quê? Você o viu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: Ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Absai e a Itai, dizendo: Poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que estava no vale do rei, porque dizia: Não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isto outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: Vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe
e saiu correndo. Porém, Aimás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Aimás respondeu: aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Aimás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão, sobre a muralha, e levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também este traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro. Parece ser o jeito de correr de Aimás, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem e trará boas notícias. Aimás gritou e disse ao rei: paz. Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Aimás respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo ao rei. Porém, não sei o que era. O rei disse: fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Segundo Samuel 19. Joabe repreende Davi. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim, a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia, o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que, se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora, levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que, se não sair, nenhum só homem ficará com você esta noite. E este mal seria maior do que todos que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade. E anunciaram isso a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade.
e todo o povo veio a apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadoque e Abiatar: perguntem aos anciãos de Judá, por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei? Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu. Por que então seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Amasa: você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Com isto, o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fossem um só homem, e mandaram dizer ao rei: volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei se encontra com Davi. Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quanto este ia passar o Jordão, e lhe disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Mefibosete se encontra com Davi. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei: que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor,
Senhor já voltou em paz à sua casa. Barzilai se encontra com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo, e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão, porque o rei iria me retribuir com tal recompensa. Deixe que este seu servo volte, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o seu servo Quimã. Deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor, e tudo o que você me pedir, isso farei por você. Todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou. E o rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Discussão entre Israel e Judá. Dali o rei foi para Gilgal, e Quimã foi com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram falar com o rei e lhe disseram: por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram o rei e trouxeram para este lado do Jordão, com a casa dele e todos os servos de Davi? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. E por que estão irados por causa disso? Será que comemos à custa do rei? Ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei do que vocês, e Davi é mais nosso do que de vocês. Por que então fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o nosso rei de volta? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Segundo Samuel 20, a revolta de Seba. Aconteceu que estava ali um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. E Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar do palácio e as pôs em custódia e as sustentou, porém não teve relações com elas. Elas ficaram enclausuradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: convoque para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresentem-se aqui. Amasa saiu para convocar os homens de Judá, mas demorou-se além do tempo que lhe havia sido dado. Então Davi disse a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso, pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então saíram com ele os soldados de Joabe, a guarda real e todos os valentes.
saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe usava trajes militares e sobre eles um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, sua espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: "Você vai bem, meu irmão." E com a mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe. Assim, este o feriu com ela, na barriga, e lhe derramou por terra os intestinos. Amasa morreu, sem que fosse preciso dar um segundo golpe. Então Joabe e o seu irmão Abisai perseguiram Seba, filho de Bicri. Mas um dos moços de Joabe parou junto do corpo de Amasa e disse: "Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe." Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Quando o moço viu que todo o povo parava, arrastou Amasa do caminho para o campo e lançou um manto sobre ele, porque ele via que todo aquele que chegava perto dele parava. Depois que o corpo foi afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Joabe e os seus homens vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para a derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: "Escutem, escutem, digam a Joabe que venha cá, para que eu fale com ele." Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: "Você é Joabe?" Ele respondeu: "Eu sou." Ela lhe disse: "Ouça as palavras desta sua serva." Joabe respondeu: "Estou ouvindo." Então ela disse: "Antigamente se costumava dizer: peçam conselho na cidade de Abel." E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregue-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: Eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém para junto do rei. Oficiais de Davi. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joaida, era comandante da guarda real. Adorão era chefe dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Chegamos ao fim da leitura de nosso 80º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.